Muito bem, oitavanos, continuando a nossa aula sobre Brasil Império e o período regencial. Na aula passada, nós vimos bem no finalzinho que os regentes, aqueles que estavam governando o Brasil neste período, criaram o chamado Ato Adicional de 1834, que era uma espécie de emenda à Constituição de 1824. Então nós já tínhamos a Constituição, que é aquele principal conjunto de leis. Eles fizeram então modificações nessa Constituição, fizeram acréscimos nessa Constituição. E foram acréscimos que é muito importante. Inclusive colocou fim à regência trina para dar início então a uma regência una. Então vamos ver como que vai ser os desdobramentos dessas mudanças a partir do Ato Adicional de 1834. Bem, então, já que ficou determinado a regência una, então foi feitas as eleições em 1835 para ter esse regente único. O eleito vai ser o ex-ministro da Justiça, o padre Diogo Feijó, que nós estudamos em aulas passadas, que foi aquele criador da Guarda Nacional, certo? Que tinha ideias mais liberais e assim por diante. O Feijó, então, vai criar um novo grupo político, que vai ser chamado de progressistas, que defendia o ato adicional de 1834. Porque, gente, esse ato adicional, ele tinha ideias liberais, ideias progressistas, ideias que traziam mudanças. Os progressistas vai entrar, então, daqueles grupos políticos que nós já estudamos anteriormente, vai entrar os liberais exaltados e parte dos liberais moderados. Já o grupo que era contrário ao ato adicional vai ser chamado de regressistas, que era composto pelos liberais moderados e parte dos restauradores, aqueles que queriam a volta do Dom Pedro e assim por diante. Então, só para vocês entenderem melhor. Até então, nós tínhamos os restauradores, tínhamos os liberais moderados e os liberais exaltados. Agora, esses três grupos vão ser diluídos em dois. Os progressistas, que vai ser composto apenas por liberais, os exaltados e parte dos moderados, e os regressistas, que era formado por parte dos liberais moderados e pelos restauradores. Tá certo? Então, se vocês têm dúvida das características desses grupos, desses três grupos políticos que eu disse, dos liberais exaltados, dos liberais moderados e dos restauradores, voltem às aulas anteriores para vocês se lembrarem, tá certo? Então agora nós temos progressistas e regressistas. Bem, o governo do Diogo Feijó estava previsto até 1840, quando terminaria o mandato dele. Porém, progressistas e regressistas, esses dois grupos políticos estão em conflitos. E, para piorar a situação, vai acontecer inúmeras revoltas, como, por exemplo, a cabanagem e a farroupilha. Nós vamos ter detalhes dessas revoltas depois. O Feijó, diante de muita pressão, acabou renunciando muito antes de terminar o seu mandato. Vai assumir o Araújo Lima, que, ao contrário do Feijó, que era um progressista, este era apoiado pelos regressistas. Ele era contra o liberalismo e a autonomia das províncias, ou seja, ele não queria o poder descentralizado como o Feijó defendia com o ato adicional. Ele então preferia a centralização do poder, porque ele achava que o poder centralizado na mão de uma pessoa só, sem dar autonomia para os governos regionais, isso facilitava controlar as rebeliões que estavam estourando pelo território brasileiro. E aí, como o ato adicional era liberal e ele é um regressista, ele era completamente contra o ato adicional. Só que ele também não pode simplesmente ignorar ou apagar o ato adicional. Ele está na Constituição, você tem que obedecer ao que está na lei. Você concordando ou não concordando, é preciso obedecer à Constituição, é preciso obedecer às leis. Então, o que eles fizeram? Já que eles tinham que obedecer uma lei que eles eram contra, eles criaram uma outra lei, que era a lei de interpretação do ato adicional de 1840. Então eles não modificavam a lei, só que eles interpretavam, eles forçavam uma interpretação para fazer exatamente o oposto daquilo que a lei mandava.
Ou seja, eles fizeram uma reforma naquele Código do Processo Penal de 1832, que nós vimos na aula passada, que dava amplos poderes ao juiz de paz. Então, com essa interpretação do ato adicional, vai retirar o poder do juiz de paz. Vejam, o ato adicional dava direito ao juiz de paz. A interpretação do ato tirava o poder do juiz de paz. Vai transferir o poder para agentes nomeados, não mais escolhidos pela população local. Se o ato adicional criava as assembleias provinciais, eles não vão desmanchar as assembleias, mas também tira as atribuições dela. Então ela perde poder. Não desaparece com ela, mas também não tem poder nenhum. Vai revogar todas as liberdades das províncias, vai recriar o Conselho de Estado que tinha sido eliminado anteriormente. E é claro que essas medidas vai ter uma certa antipatia das elites locais, porque as elites locais eram liberais, tinham uma ideia completamente contrária. Então não queriam o poder diminuído dessas elites locais. E é claro que vai haver inúmeras revoltas por conta disso. E aí nas próximas aulas teremos mais detalhes. Vamos conhecer um pouco mais sobre a cultura e a sociedade desta época, para depois conhecermos também as revoltas. Então eu vou encerrar esta aula por aqui, que ela é mais curta, porque ela tem muitos detalhes com relação aos grupos políticos. Então vocês precisam voltar lá, rever quais eram as características dos liberais moderados, dos liberais exaltados e dos regressistas, tá certo? Dos restauradores, melhor dizendo, para depois entender então a diferença dos progressistas e dos regressistas, tá certo? Veja, gente, essas nomenclaturas elas acabam parecendo muito com as que tem hoje. Progressistas e conservadores, por exemplo, dá praticamente na mesma, tá certo? São conflitos políticos. E vocês observaram também essa disputa do ato adicional que prevê um conjunto de ações e a interpretação desse mesmo ato que prevê ações contrárias. Então, são mecanismos que há muito tempo nós temos na nossa política para fazer obedecer somente aquelas leis que interessam a um grupo, que interessa a quem está no poder, tá certo? Então, a lei existe, no papel ela é maravilhosa, mas a aplicação dela é sempre cheia de problemas, porque cumpre-se somente aquilo que convém à elite política, à elite econômica e assim por diante. Então veja que este problema se arrasta até os dias de hoje. Então não surgiu no nosso tempo. Isso se arrasta desde o período do Brasil Império, do período regencial.